Hoje o nosso tema está lá no capítulo 19, o capítulo intitulado A Fé que Transporta Montanhas. A gente vai ler, refletir dos itens 1 ao 5, né? E para a gente começar, como diz o capítulo, né, a fé que transporta montanhas, aqui nós vamos fazer uma reflexão acerca da fé, né? É uma reflexão acerca do poder da fé, e do que isso significa, do impacto que isso tem para nós. E para a gente começar, né, eu queria que a gente pensasse, que a gente se questionasse o motivo de nós estarmos aqui hoje. O que é que você está procurando aqui hoje? Essa é uma pergunta bem individual. O que é que você veio fazer aqui hoje? O que no fundo do seu coração você espera conseguir aqui hoje? Né? Se isso de alguma forma passa pela sua fé. E vamos entender o que é essa fé, porque a gente tem que chegar mediante essa pergunta para que serve essa fé que nos traz aqui hoje, né? E se nós estamos aqui hoje, no que está a nossa fé? Ora, a gente se deslocou, saiu de casa, veio para cá, para quê? E por quê? Eu estou aqui, agora aonde eu deposito a minha fé me trouxe até aqui? Vamos entender isso aqui passando por uma frase muito compreendida, deveria ser muito compreendida por nós no meio espírita, né? Que é: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase ela vai ser útil ao decorrer desses itens que a gente vai ver. Fé inabalável é aquela que pode se contrapor à razão, encará-la. E vamos lembrar que fé demanda relacionamento, né? Ou seja, se a fé demanda um relacionamento, talvez o motivo de nós estarmos aqui, o que nos trouxe aqui, seja nós querermos desenvolver um relacionamento. Mas quando a gente pensa no aonde eu deposito a minha fé, vamos pensar também com quem é esse relacionamento, de que forma eu quero desenvolver esse relacionamento. Bom, o primeiro item é uma passagem do Evangelho de Mateus, né? Ele diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Bom, esse trecho extraído do Evangelho, lá no capítulo 17, né, versículos de 14 a 20 de Mateus, para a gente começar a entender, a degustar isso aqui, a gente precisa primeiro, antes de tudo, ir fracionando. E em cada parte que a gente for tentar
mastigar aqui, a gente fazer aquele exercício de sair do literal, sair do óbvio, né? Então vamos lá. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Então aqui, quando no Evangelho está dito que a montanha se moveria de lugar, a gente tem que fazer esse exercício de tirar o espírito da letra. E o primeiro ponto para nós entendermos é que talvez essa montanha, né, tem uma frase, né, que diz: o óbvio só é óbvio depois que é dito. Talvez essa montanha que nós temos que entender é como ela se aplica no nosso dia a dia, as montanhas que nós enfrentamos no dia a dia. E aqui ele vai trazer esse exemplo: são as resistências, são a má vontade do outro para com as nossas necessidades, para o que precisa ser feito, né? Então, vamos olhar para essas montanhas e vamos tentar entender que a nossa fé precisa servir como uma fonte de energia que sirva para nos levar a transpor as dificuldades, né? Fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas, né? E aqui a gente vai trazendo isso para um lado mais prático do nosso dia a dia. Por quê? É comum acontecer da gente, por qualquer razão que seja, começar a reclamar, começar a se queixar da vida, além de reclamar da situação, né? E aqui o que está sendo dito para nós é que a fé tem que servir como essa ferramenta que nos ajude a enfrentar as montanhas sem nós virarmos aquela criança chata e reclamona. Porque a gente faz isso, eu faço isso ainda, admito. Mas quando eu leio isso aqui, eu tento olhar para mim e falar: tem muita coisa para melhorar aí. E acho que esse é um exercício que a gente precisa realmente fazer, né? De olhar para si, de ver que a gente ainda fica se debatendo perante as dificuldades, mas olhar para isso e constatar isso para que a gente olhe de novo e fale: quer saber, eu vou tentar resolver isso aqui agora de uma maneira melhor. Eu vou enfrentar isso que eu não sei por que eu estou enfrentando agora, não sei por que eu estou lidando com esse problema agora, não sei por que essa pessoa está aqui, por que eu preciso lidar com ela, mas, né, dizem, se a gente achar que entende Deus, a gente precisa ir para um sanatório e se trancar lá, né? Então, a gente não tem que entender, mas a gente precisa olhar com uma honestidade intelectual, uma humildade e pensar: o que eu preciso aprender com isso? Bom, a fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater, né? Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. E aqui, se a gente fizer aquela análise, como eu disse no começo, literal, a gente vai ler aqui: a fé vacilante produz incerteza, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ora, esse adversário certamente é fulano, então. Aquele fulano que não gosta de mim, ele que é meu adversário. Em primeira instância, talvez a gente pense assim, né? Bom, a humanidade pensou que o problema era o indivíduo, o agente externo dele, né? Por muitos séculos. Por isso que a gente travou guerra religiosa e etc. Mas se a gente fizer a seguinte análise: a fé vacilante produz a hesitação de vencer os adversários que devemos combater. Mas e se esse adversário que eu preciso combater é o meu egoísmo? É a minha vontade de me dar bem em cima do outro? É
aquele meu ímpeto de querer tirar uma casquinha da situação e sair ganhando. Puxa vida, se esse é o adversário que eu devo combater, e se a fé vacilante faz com que eu ache que não dá para combater isso, bom, talvez aqui a gente começa, né, a lembrar daquela frase que dizem que a oportunidade, entre aspas, faz o ladrão. A gente já ouviu muito essa frase por aí, né? Porque quando se diz essa frase, normalmente você pressupõe que vai esquecer, sem querer, querendo, o seu compromisso moral. Porque se a oportunidade é que faz, o ponto nunca foi a minha capacidade de manter uma postura. Eu só não tinha chance. Agora que tenho, que se exploda esse tal desse evangelho. Uma fé fraca e hesitante te leva a essa situação muito facilmente, né? Porque existe uma reflexão, eu acho que de Immanuel Kant, o filósofo, né? É um raciocínio que você faz, que a tua ética, a tua moral não é o que você faz quando todo mundo está olhando, mas o que você faz quando não estão. Eu posso estar enganado quanto ao autor, mas eu lembrei disso aqui agora, por quê? Porque nessa situação da fé vacilante, nós podemos, perante as dificuldades, não tem ninguém olhando, vou fazer isso aqui, vou tirar essa casquinha, vou me beneficiar com essa situação. O ponto é, a sua fé não é para impressionar a ninguém. A sua conduta moral, ela não vem de outros estarem te vigiando. Mas a sua conduta moral vem de você ter essa fé, ter esse relacionamento com Deus. Um relacionamento que te faz cumprir algo, mesmo que ninguém esteja olhando. Mas você sabe que na sua consciência você está se olhando. Você tem comprometimento com as suas ações, né? E olha só, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza, quando estimulada pelo interesse, torna-se irritada e julga suprir com a violência a força que lhe falta. A calma nas dificuldades é um sinal de força e confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, a gente está entendendo que parte de você ter uma fé confiante, uma fé com a certeza na força divina, essa fé te dá calma perante as dificuldades, te evita de querer resolver um problema, né? Aqui a gente já está saindo de você querer se beneficiar de maneiras imorais, mas mesmo que não seja esse benefício, mesmo que você só queira resolver um problema, não estou nem querendo me beneficiar, só quero acabar com esse problema aqui. Sem essa fé perseverante, confiante em Deus, você pode achar que eu tenho que resolver do meu jeito, nem que seja no grito, nem que seja na violência, nem que seja impondo, mas eu vou resolver. Ora, é isso que ele está dizendo. Se você acha que é dessa forma que você busca uma solução, a sua fé, aquela fé que Deus proverá uma solução, que Deus te dará essa assistência, ela não existe. E eu recentemente estava assistindo uma série, e nessa série eles estavam mostrando lá alguns trechos
do estatuto de uma organização. E um dos artigos desse estatuto eu achei interessante. Veja só: não se admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo e interesse pessoal. Isso aqui deve ser uma instituição cristã, né? Se bobear, uma instituição espírita. Veja só: mas sim a verdade, a fidelidade, a hombridade, solidariedade e o interesse ao bem comum de todos, porque somos um por todos e todos por um. Eu achei lindo o artigo, né? É um ambiente que não pode ter o interesse pessoal, o interesse tem que ser em prol do bem comum. Mas por que isso aqui faz relação com a questão da fé vacilante? Com essa questão de que, se a certeza não está em Deus, eu posso manipular todos os conceitos para que isso se adeque à minha vontade, ao meu desejo, aos meus intuitos, por mais perversos que sejam. Esse artigo é do estatuto de uma organização criminosa, né? Todos devem conhecer o tal do PCC. Então você veja, você subverte as palavras, as ideias, né? Esses ideais cristãos praticamente, né? Porque certamente isso aqui a gente aprende no nosso estudo religioso, quaisquer orientações que fossem, mas você pode subverter isso aqui para o seu interesse, por mais perverso que ele seja. Então você justifica tirar do outro, tirar os bens, tirar a vida. Por quê? Porque não está de acordo com o bem de todos. Porque o bem é muito volátil nesse caso, né? O que é o bem? Bom, necessário não te confundir a fé com a presunção. Da verdadeira fé se alia a humildade. Aquele que a possui deposita confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que ele é simples instrumento da vontade de Deus. Então, aqui, se a gente lembrar da oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, a gente, guardando isso em mente, sai desse campo aqui de presunção. Porque a gente ter certeza em Deus, né, mais do que em nós mesmos, significa também que não é a nossa vontade que vai ser feita sempre, né? Perguntaram certa vez a um religioso se Deus sabe tudo, se Ele lê meus pensamentos, meu coração, meus sentimentos, se Ele sabe das minhas vontades, se Ele conhece o tempo para trás e para frente. Por que eu faço uma prece? Por que eu falo com Deus? Por que eu peço alguma coisa, né? E a resposta é interessante. Você não ora para pedir a Deus, você ora para educar a si mesmo, educar os seus sentimentos. Se a gente, quando orar para Deus, se a gente, quando tentar desenvolver esse relacionamento com Deus, parar para escutar a resposta, né? Oração e atenção. A gente tem a oração para com Deus, fala, expõe, põe tudo para fora, tem a DR que você precisar ter com Deus, né? Eu acho que qualquer um aqui já teve uma boa DR com Deus, com Jesus, já quis ficar sem conversar, né? Mas Deus é igual o seu corpo, onde você for, Ele vai. Então não adianta querer fugir dele. Mas depois que a gente faz a oração, a gente precisa ter atenção para escutar a resposta. Ter atenção para escutar a resposta é a gente, às vezes, tomar um belo do não de Deus.
E aí, nessa hora, é onde a gente precisa, sinceramente, voltar nesse ponto. Que seja feita a sua vontade. Porque se a gente não tem essa postura, ele vai falar aqui que uma vez que a gente tem essa postura presunçosa perante Deus, quando a gente não entende que é a vontade dele, não a nossa, o nosso orgulho vai nos frustrar. E obviamente que vai. Porque se eu tenho a presunção de achar que a minha vontade tem que ser feita, eu tenho fé, mas eu tenho aquela fé desde que tudo esteja acontecendo segundo o que eu acho que devia acontecer, né? Então é muito comum, às vezes, a gente conhece pessoas que após uma grande decepção abandonou a fé, após se sentir contrariado de alguma forma, sofrer uma perda, sofrer uma desilusão de alguma forma, ela põe a culpa em Deus, ou se não põe a culpa, simplesmente perde aquela conexão, perde a capacidade de se relacionar com Deus, perde a confiança em Deus. Se a gente perde essa confiança, é porque o nosso orgulho ferido não entende que os planos de Deus são mais importantes que os nossos. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Daí decorre que aquele que junta um grande poder fluídico normal à ardente fé pode, pela força de sua vontade, dirigida para o bem, mas aqui é o bem, tá, gente? Não é o bem que a gente leu ali agora há pouco. Operar fenômenos de cura e outros, pois isso é uma lei natural. Tal motivo, porque Jesus disse: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Aqui, naturalmente, nem todos nós temos essa capacidade de operar curas, etc. No meio espírita a gente já ouviu, já viu, já leu a respeito daqueles médicos que produziam cirurgias, produziam curas, etc. Talvez a gente não tenha essa mesma capacidade, mas nós sabemos que todos nós temos a capacidade de, pelo nosso pensamento, pelas nossas energias, pelas nossas intenções, ajudar, trazer cura, trazer paz, trazer pacificação, um contentamento da alma para uma outra pessoa, para si mesmo. Tudo isso é poder da fé, né? E eu lembrei de um acontecido comigo, coisa aí de 7, 8 anos atrás, que é até engraçado, né? A gente sempre, todo momento que a gente está vivendo da vida, quando a gente está vivendo aquele momento, a gente pensa assim: Deus, que dificuldade, agora eu não sei o que vou fazer. É até amanhã chega um problema maior, aquele de ontem já passou batido. E uns 7, 8 anos atrás, eu estava com grande dificuldade de precisar de um estágio. Vocês vejam só, né? Que problema básico e simples de se resolver, né? Os anos passam, a gente olha para trás e fala: meu Deus, como eu queria que esse fosse meu problema hoje. E naquele momento, eu já conhecia a doutrina, mas eu estava assim, muito queixoso, não com os outros, mas intimamente eu me queixava. Intimamente eu ficava: puxa, só eu não consigo, que coisa, hein? Que me ajuda essa tal dessa fé aí, pedindo aqui, me dá o que eu quero, na hora que eu quero, simples, né? E no meio desse embrolho aí, os dias foram passando e eu esperando ali o processo seletivo, aquela coisa e tal, uns iam sendo chamados, eu ainda não. E eu estava, acho que, voltando para casa, uma coisa dessa, assim, estava atrás de um caminhão. E eu estava exatamente nesse pensamento de queixo naquele momento. E aí eu olhei para aquele paralama enorme do caminhão que fica ali, né, na parte de trás dele,
E me chamou a atenção, estava escrito meu nome, Gustavo, bem grande, assim, caixa alta, e pequenininho, fé inabalável. Eu falei, que isso, gente, que ironia! E eu tirei foto disso, né? Tirei foto disso e mandei para minha namorada na época. E falei, cara, você não vai acreditar no que eu acabei de ver. Aquilo me fez pensar, nossa, eu posso interpretar isso da seguinte forma: estou sendo gentilmente lembrado de que eu preciso ter fé, né? Ou que estou sendo assim batido na cara, né? Que você não disse que tem fé, criatura? Então tenha, né? Então, olha, a tal da fé às vezes ela é meio irônica, cruel, mas isso tudo depende do nosso ângulo, né? Do nosso ponto de vista. Quando a gente baixa a nossa bolinha, pensa, tá bom, seja feita a sua vontade, é no seu tempo, não vou reclamar, vou fazer o meu melhor todos os dias, manter a minha consciência no lugar, né? Não violar os nossos próprios preceitos, nossa própria consciência. Aí a gente está vivendo a fé, né? Porque às vezes esses processos, essas dificuldades, como eu disse, né? Agora eu olho para aquilo e falo, nossa, que probleminha besta que eu tinha, né? Achava que era um problema, né? Depois os anos passam, a gente vai vendo coisas mais difíceis, né? Coisas que tocam os nossos sentimentos, pessoas que a gente ama, dores mais sutis, mas essas dores são o aguilhão que nos faz evoluir, que nos faz olhar para a vida com um olhar um pouco mais amplo, né? Que às vezes a gente passa uma dor, aí a gente vai olhar para o lado, ter mais empatia pelo próximo, né? Saber a dor que ele passou, se colocar naquele lugar, ou vai pelo menos nos deixar mais mansos, né? Normalmente quando a gente está sentindo mais dor, quando a coisa está mais sofrida, é que a gente fica mais manso, né? A gente faz uma prece, a gente fica menos agressivo com os outros, menos agressivo com Deus. E no livro Consolador, Emmanuel responde uma seguinte questão, né? A pergunta é: poder-se-á definir o que é ter fé? E ele vai dizer: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. E é interessante a gente colocar aqui que fé não quer dizer acreditar. Então, vai além da crença. Porque você acreditar ou não faz diferença nenhuma. Você pode não acreditar na gravidade e você não vai sair flutuando do mesmo jeito. A gente pode não acreditar em Deus, isso não vai mudar nada. A fé, como essa certeza em Deus, é diferente. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. E aqui, quando ele fala todos os valores da razão, isso vai casar muito com o que nós lemos no começo. Por quê? A sua fé só será inabalável se você puder compará-la com a razão. Quanto mais você pode enxergar os diferentes aspectos da vida, do mundo, da ciência, da filosofia, comparar isso com a sua fé, validar isso de alguma forma, a sua fé se torna mais forte. E a sua fé se tornando mais forte, a sua razão também acompanha esse processo. Por isso que ela tem que ser a razão tocada de sentimento. Porque a gente pensar
indivíduo extremamente capacitado, diplomado e tal, mas que quando pensa em fé, fala, não, fé é coisa de religião é lá na igreja, ou no templo, ou sei lá o quê. Ele não entendeu que a fé real é aquela praticada em qualquer local. Né? Se a gente está entendendo o que ele falou ali antes de lei natural, gente, a gravidade é uma lei natural. São processos físicos que a gente nem entende ainda como é causado, mas acontece, é uma lei natural. Assim também tem que ser a nossa fé. Né? Veja só, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Né? Então, como é que a gente vai ampliar, intensificar a fé? Tendo tudo que a gente quer, na hora que a gente quer? Não, já aprendemos que não. Mas é pela dor, responsabilidade, esforço e dever cumprido. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade relativa ao faça-se um escravo à vontade do Senhor. Lembrando aqui para nós aquela frase de Maria, de Jesus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Para a gente encerrar essa pequena reflexão sobre fé, eu deixei essa frase aqui para o final, porque se a gente ainda não conseguir levar a fé para as maiores dificuldades que nós temos, ou se a gente esquece da fé quando tem um pequeno probleminha no trabalho, quando, sei lá, bati o carro ali e já esqueci que eu tenho fé, que eu sou cristão, já xinguei tudo, reclamei da vida e tal. Se a gente não conseguir aplicar isso no nosso dia a dia, gente, fica difícil. Então vamos lembrar disso aqui. Seja feita a sua vontade. Faça-se em mim a sua vontade. Todo dia, toda noite, ou ao acordar ou ao dormir, a gente precisa entrar na nossa casa mental, ficar em silêncio e pensar: Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Porque se a gente não entende ainda, e a gente não vai entender mesmo os processos, o porquê dessa dor, daquilo, dessa pessoa, daquela outra, das situações e ocasiões da vida, independente de entender, porque a gente não vai, a gente precisa aceitar e pedir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Então, pensando nisso, vamos fazer nossa prece agora, fechando os olhos e, antes de tudo, agradecendo por estarmos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado aos nossos amigos espirituais aqui presentes. Obrigado por nos dar essa vida, essa oportunidade. Porque aqui, agora, todas essas pessoas que estão em nossa cadeia de relacionamentos, as oportunidades que tivemos, que vivemos, as dificuldades, tudo isso são bênçãos que o Senhor nos deu para que nós possamos praticar a nossa fé, viver e intensificar a nossa fé. Obrigado por tudo que pudemos aprender com essa doutrina. E, Senhor, que ao sair daqui lembremos que a vida é muito mais do que os nossos desejos, a vida é muito mais do que os nossos bens, a vida é mais do que os relacionamentos que temos, e que o relacionamento mais importante que precisamos construir é contigo. Que nós saibamos construir um relacionamento
com o nosso Pai, um relacionamento com Deus. Que nesse relacionamento seja feita em nossa vida segundo a sua vontade. Que assim seja.